A volta do mais forte era algo muito esperado entre os fãs de Jujutsu Kaisen. Desde sua polêmica morte na batalha contra Ryomen Sukuna, os leitores ficaram divididos entre os que aceitaram o destino do honrado e aqueles que não digeriram muito bem. No capítulo 260, uma bomba. Sukuna foi pego de surpresa pelo fantasma do mais forte com aqueles olhos inconfundíveis. Mas agora temos a explicação do polêmico retorno de Satoru Gojo. Quer saber tudo sobre o retorno do feiticeiro mais forte da Era Moderna? Então vem comigo que eu vou te explicar. Fala galera, Heitorzinho aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Especialista. E hoje, meu Deus do céu, bora falar sobre esse retorno do honrado? Então, se você é um feiticeiro de nível especial, expanda seu domínio, já clica no botão de curtir, se inscrever e compartilhar, e fiquem agora com todos os segredos de Jujutsu Kaisen 261. Nosso capítulo começa onde paramos, com o Itadori querendo esmagar o coração de Sukuna. Itadori tá com tanta raiva, tanto ódio do Sukuna por ele ter matado Chozo, que nem pensa mais em salvar o Megumi. Ele só quer acabar com o Rei das Maldições. A gente consegue ver que o sangue está indo para as costas de Sukuna de tanta força que o Itadori faz. Mas enquanto tudo isso está acontecendo e quando o Sukuna está prestes a expandir o seu domínio novamente, aparece do nada o Gojo. E sim, a gente consegue ver que é ele, mas no momento em que bate o vento e tira a franja do rosto do Gojo, vemos que ele está com a cicatriz do Kenjaku e caramba, quem não tomou um susto nessa hora? Até o Sukuna tremeu um pouco antes de entender o que estava acontecendo. O Sukuna então começa a gritar elogiando e pede desculpa por ter subestimado o Yuta, porque ele não imaginava que ele fosse capaz de tal feito. E bora lá galera, trazer o Gojo de volta para simplesmente ser o Yuta possuindo seu corpo com a técnica amaldiçoada do Kenjaku, com o Yuta conseguindo até expandir o domínio do Gojo, como vemos no final do capítulo, me causa a sensação de que GG Akutami quis trazer o Gojo de volta, mas ao mesmo tempo não queria ter o trabalho de explicar como ele morreria uma segunda vez. E com o Yuta fazendo isso, mais uma vez o Itadori perde seu protagonismo, porque ele já estava dando uma bela surra no Sukuna, convenhamos, né? Quando novamente ele é colocado de lado na história pelo seu antigo protagonista. Eu fico pensando, a obra deu vários sinais do que o Gojo retornaria, pelo menos para uma última cartada. Será que não teria sido um caminho melhor o Gojo ter feito algum tipo de voto vinculativo do que apelar mais uma vez pro Yuta salvar o dia? Comentem aqui, porque enquanto isso nós temos um flashback que explica tudo. A gente vê que o plano do Yuta é utilizar a Rika para devorar o Kenjaku e assim copiar a sua técnica amaldiçoada. Então caso o Satoru morra, ele pode trocar de corpo com o Gojo para ter um corpo mais forte para a luta. Kusakabe até pergunta, você não pode simplesmente copiar o ilimitado? Ele responde que não pode, porque só pode usar o ilimitado com os 6 olhos. O Kusakabe então fala, então é só copiar os 6 olhos. Mas a Shoko explica que os 6 olhos são a parte física do Satoru Gojo e não podem ser copiados a partir de uma técnica inata. Além disso, a Maki lembra que o Yuta só consegue copiar por 5 minutos. Ele vai trocar de corpo, vai utilizar o poder do Satoru Gojo, mas e depois? O que acontece? E aí a gente entra no ramo das teorias, porque nem mesmo o Yuta sabe o que vai acontecer com ele depois que esses 5 minutos acabarem. A primeira teoria é que se a técnica amaldiçoada do Kenjaku que ele copiar for uma técnica que tem que ser mantida o tempo inteiro, então provavelmente depois de passar esses 5 minutos, o Yuta morrerá. A segunda opção é que caso a técnica amaldiçoada do Kenjaku seja de uso periódico, você utiliza uma vez para ocupar o corpo e depois de alguns dias ou meses tem que utilizar de novo. Nesse caso, o Yuta em algum momento vai morrer, mas vai demorar um pouco mais de tempo. E a terceira opção é que caso a técnica amaldiçoada de Kenjaku seja utilizada somente na troca de corpo, ou seja, você utilizou para trocar de corpo e depois não precisa mais ativar a técnica amaldiçoada para conseguir permanecer naquele corpo, nesse caso o Yuta talvez viva para sempre no corpo de Satoru Gojo. Mas o Yuta deixa claro que essa é uma última cartada dele, que ele vai lutar com o Sukuna e vai tentar de tudo para conseguir vencer, e caso ele não consiga, ele parte para essa estratégia. Bom, para mim o que vai acontecer é que, após esses 5 minutos utilizando as técnicas de Satoru Gojo, o Yuta vai de base. Não acho que tenha mais espaço para ele na obra, e GG precisa deixar o Itadori ter seu momento de protagonista. Bom, o Yuta fica meio pistola com todo mundo se preocupando com ele, com o plano sinistro, e ninguém se preocupando com o Gojo de fato. Acho que é a primeira vez que a gente vê o Yuta tão irritado desse jeito.
A cena muda e vemos o Yuta contando ao Gojo o plano deles e que iria trocar de corpo com ele caso fosse derrotado por Sukuna. Pergunta se ele se incomodaria com isso. O Gojo responde que por ele está tranquilo, que não tem a intenção de perder, mas caso aconteça, eles podem fazer o que quiser com o corpo dele. Além disso, o Yuta se lembra da conversa que ele teve com a Uro enquanto lutava contra ela. Lembram que ela chamou o Yuta de Fujiwara? O Yuta pergunta se ele tinha o sangue Fujiwara. Satoru já tinha dito que eles eram parentes distantes porque descendiam de Sugawara e não tinha como eles ter o sangue dos dois porque na época os dois estavam brigados. Mas o Gojo meio que fica em cima do muro e fala que pode sim ter o sangue dos dois. E aí o Gojo pede para os alunos que estavam com ele darem uma volta porque o que ele estava prestes a fazer não era uma coisa boa. Ele explica que se ele perder para o Sukuna, pelo menos todos os velhos do alto escalão vão ter partido. E aí o Gaku Kanji vai estar no topo e não vai acontecer o que aconteceu no incidente pós-Shibuya. E sim, temos a confirmação de que foi o Gojo que matou os velhos do alto escalão que vimos lá no capítulo 223. Essa cena é momentos antes dele cometer esses assassinatos que nem mesmo ele sabe se é a coisa certa a se fazer. Bora relembrar comigo. Após toda a confusão em Shibuya, o alto escalão mandou matar o Yaga, falou que quem ajudasse o Satoru Gojo iria preso e ainda mandaram exorcizar o Itadori. O alto escalão fez muita merda e por isso o Gojo decidiu matar todo mundo, porque no caso dele perder para o Sukuna, ao menos quem fica no comando é o Gaku Kanji, e não tem chance de acontecer o que aconteceu depois do incidente de Shibuya. Satoru pede mais uma vez para eles irem embora e os alunos dizem que não vão, que ele não tem que fazer isso sozinho e abandonar a humanidade dele. Mas o Gojo responde dizendo que ele precisa fazer isso porque ele ficou para trás em comparação ao Suguru Geto, que tentou, mesmo de forma errada, mudar o mundo. E ele ficou para trás por não ter feito nada para melhorar o mundo, que agora precisa fazer isso. A gente então vai para o outro momento com a Mai explicando sua habilidade inata. A técnica dele basicamente consegue amplificar a quantidade de açúcar dentro dele e fora do corpo dele também. A Shoko diz que é uma técnica bastante interessante e fala para ele ficar com ela no centro médico e ajudar os outros. E ele fica todo feliz, o bichinho, porque logo na sequência a gente vê ele todo abalado, colocando açúcar no cérebro do Yuta para mantê-lo vivo, enquanto ele tá praticamente cortado ao meio. O Yuta diz que só tá consciente graças a Rika. A Shoko então fala que já costurou o corpo de Gojo, que o Yuta vai precisar usar energia amaldiçoada reversa no talo quando trocar de corpo. A gente vê então o Yuta utilizando a habilidade inata que o permite utilizar habilidades inatas que ele copiou. Lembram que ele tem esse poder de usar habilidades inatas por 5 minutos? A gente volta para o presente com o Yuta Gojo e o Sukuna expandindo seus domínios e o narrador dizendo que o Gojo mostrou qual era a solução para eles lidarem com o domínio sem barreira do Sukuna. A gente termina o capítulo numa belíssima página dupla com o Sukuna utilizando sua expansão de domínio de um lado e o Yuta no corpo do Gojo utilizando a expansão de domínio do Gojo no outro. Eu acho que ninguém esperava por essa, né? Eu acho que o Yuta vai sim conseguir usar de forma bem o domínio do Gojo, mas não vai ser tão bom quanto o próprio Gojo, porque bem, o Gojo é o Gojo, né? Vamos ver qual foi a solução sobre a expansão de domínio de Sukuna que o Satoru disse para o Yuta. E fica a dúvida aqui, porque o Gojo não fez isso ele mesmo. Talvez por querer limitar ao máximo as habilidades de Sukuna, já que provavelmente o Gojo entrou no campo de batalha sabendo que as chances de vitória eram mais favoráveis ao Sukuna, apesar de toda a sua marra. É isso aí, galera. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Valeu por assistir. Expansão de domínio. Fui!